34. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 83. Reunião de Irmãs. 1. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O ritual de ascensão de Uehan pelo professor sênior da Purple Alk Academy, Kang Hyun, terminou como um fracasso. Quanto ao nosso próximo curso de ação, foi como sempre fizemos. Eu já havia sido notificado por Lady Josephine e Mestre Erin sobre como eles iriam lidar com isso se tudo corresse bem. Para encurtar a história, foi ocultação novamente. Foi um grande problema que o professor sênior da Purple Alk Academy tenha tentado um ritual tão desastroso, mas espalhou notícias disso tinha chances de aumentar a cautela ou o interesse do público em Uehan, mesmo sendo ela a vítima deste incidente. As primeiras pessoas seriam condenando Uehan por medo, enquanto as últimas pessoas estariam interessadas no potencial do poder de Uehan. Foi por isso que Lady Josephine, Mestre, e eu planejamos esconder esse assunto desde o início. E tudo correu conforme o planejado. O professor Kang Hyun voltou primeiro e foi pego em um acontecimento infeliz. É o que iremos anunciar ao público. Já discutimos isso com o presidente da Purple Alk Academy. Eles são bastante cooperativos, não são? Anúncios por PubFuture. Porque esse é provavelmente o melhor cenário para a Purple Alk também. Isso faz sentido. O professor sênior, o presidente do conselho estudantil e o aluno de maior desempenho da segunda série causaram erros em outra academia. Embora o Jin e o que tenham sido usados sem entender o verdadeiro propósito da agenda, Kang Hyun era um professor sênior, e Purple Alk não poderia simplesmente encobrir o assunto falando que não sabiam. Você não esqueceu de cobrar pelos reparos e outras coisas, certo? O senhor presidente queria deixar isso escapar, mas bem, eu sou da mesma opinião que você, estudante Corin, quando se trata disso. Certo? O presidente é um pouco ingênuo. Hostil. Muito gentil é a palavra que eu procurava. Tudo correu bem. Obrigado a você novamente. Corin Luke. Lady Josephine disse enquanto me examinava profundamente. Ela ainda tinha um par de olhos estrito, mas isso acontecia só porque seu olhar padrão era um pouco mais severo e, na verdade, isso era bastante caloroso para ela. Obrigado pelo seu trabalho. Ela disse enquanto olhava para as bandagens que estavam enroladas em todo o meu corpo. Apesar da capacidade de regeneração, a recuperação foi muito lenta, provavelmente devido ao uso excessivo da minha aura. É um pouco constrangedor ouvir isso. Nós estamos em uma posição em que não podemos confiar facilmente em outras pessoas. Há 80 anos, a mestra foi atraída por seu discípulo de confiança, pelo seu sucessor, Tatis Valtazar. O choque daquela traição deixou muitas cicatrizes em sua mente e ela se tornou muito mais prudente do que antes. Era óbvio que ela não poderia confiar facilmente. Chegará um dia em que poderemos confiar uns nos outros. Espero que sim. Josephine pediu-se lentamente e disse uma última coisa enquanto entregava seu presente de melhorias. Por favor, cuide do seu corpo. O festival ainda não acabou. Eles devem estar muito ocupados considerando todas as coisas que aconteceram. Tenho certeza que a pessoa mais ocupada no momento era Mestre Erin, que ainda discuti e negociei com Purple Alk. Assim que Josephine saiu da sala, Mari pulou para dentro pela porta. Você está acordado? Mari praticamente jogou seu corpo na minha cama para um abraço apertado. Como se quisesse confirmar que eu estava vivo. Ela esfregou as bochechas e obteve o calor do meu corpo. Você está bem? Dói em algum lugar? Olhe para suas unhas, todos eles foram. Oh! Não admira que estivesse vazio lá. Eu não posso acreditar. Sério, sempre. Corin, você sempre trabalha demais e sempre acaba no hospital. Tapa. Maria deu tapinhas em meus ombros repetidamente, mas estava se controlando tanto que mal conseguia sentir sua pele tocando meu ombro. Sério. Sério. Ela não conseguiu encontrar as palavras certas para dizer e me deu outro abraço e ficou assim por um longo tempo antes de finalmente me soltar. Lágrimas brotavam sob seus olhos. Não é tarefa. Dói-me ver você chorar. É exatamente por isso que estou chorando. Você estava bem, Sênior.
Você teve que lutar contra todos os guerreiros de pedra e destruir todos os artigos sozinho, certo? O presidente Kang Yua e aquele estudante chamado Sa Jinyu que destruíram mas... Eu sabia. Foi por isso que eles não estavam lá, hein? Foi graças a eles que mal conseguiram chegar a tempo sem ser espancado até a morte. Mas se você pensar bem, é culpa deles que isso tenha começado, resmungou Mari. Não seja assim. Eles não são mais pessoas. As coisas foram apenas um pouco de azar para eles. Jin-Yuk, que queria vingar a morte de sua família, e Elua, que estava tentando salvar seu primo. Os dois estavam desesperados à sua maneira e o verdadeiro vilão era Kang Hyun, que os manipulava fazendo uso de seu desespero. Tínhamos que evitar odiar as pessoas erradas. Você sempre fala como um adulto. Mesmo sendo mais velho que você. Que tal você me chamar de opa? Você está fazendo isso de novo. Tentando ser chamado de opa. Às vezes parece que você tem uma obsessão em ser chamado de opa. Maria bateu os braços e deu uma explosão explosiva, mas em pouco tempo ela ficou abatida e murmurou depois de abaixar a cabeça. Eu não quero que você se machuque o tempo todo, mas você continuará fazendo coisas assim no futuro, certo? Eu não posso dizer não à pergunta dela. Eu era alguém que tinha o dever de salvar o mundo e, apesar dessa grande aspiração, era mais fraco do que a maioria dos outros jogadores. Como eu não passava de um subjogador com algumas habilidades de lanceiro, meu corpo sofreria durante o processo. Você não está dizendo não. Corin, às vezes, parece que você está vivendo em um mundo diferente. Segurando firmemente meu braço totalmente enfaixado, ela implorou com os olhos fixos em mim. Eu posso lutar com você. Por favor, deixe-me ficar ao seu lado. Posso ajudá-lo a qualquer hora. Você já está me ajudando muito. Tanto no incidente do Rei da Montanha de Ferro quanto desta vez, eu recebi ajuda mais que suficiente de Mari. Na verdade, até pensei que estava sendo muito rude com as pessoas. Sênior. Eu sou uma pessoa briga. Não, Corin. Você não é fraco. Coisas assim são subjetivas. Em comparação com o mal que se aproxima, sou uma pessoa muito insignificante e não posso superá-los sem receber ajuda. Qualquer coisa está bem. Não importa contra o que você está lutando. Eu estarei ao seu lado. Eu me sinto extremamente grato. E me senti tão abençoado por poder ouvir algo assim. Todos os inimigos que seguiram no meu caminho eram vilões durões e poderosos. Alguns queriam satisfazer sua ganância perversa, alguns por suas convicções incorretas e alguns queriam apenas destruir o mundo. Qual foi a maneira de salvar o mundo contra esses inimigos poderosos? A resposta a essa pergunta sempre foi muito simples. Junto. Por favor, lute junto comigo. Perguntei à garota que uma vez salvei. Ela respondeu com lágrimas claras escorrendo por seu rosto. Mesmo sendo eu quem fez o pedido e mesmo sendo eu quem deveria agradecê-la por tudo, era ela quem chorou em vez de mim. O que é isso? Você está arruinando seu lindo rosto. Sorriso. Está tudo feito e limpo no bom sentido. Sorri e você será feliz. Como posso sorrir? Quando você está no hospital assim. Estou perguntando a você como paciente. Sorriso. Apenas sorria. Quando lindas damas sorriem, todas ficam com o dobro da felicidade. Você está pensando. Continuamos conversando por um longo tempo. Escorregar. Depois de organizar as roupas soltas, Mari gritou-se da cama. Seus olhos vermelhos e as pequenas gotas de suor por todo o corpo atestavam as coisas que vinham acontecendo até então. Ah, certo. Arrumando minhas roupas de hospital que tinham golas caídas, Mari convocou Dogo. Você deixará o Dogo para trás, então ele cuidará de você. Meus pais disseram que vão mandar alguns remédios de casa e Dogo vai trazê-los para você quando eles estiverem aqui. Ah, tio. Dogo vai cuidar de mim? Que bom menino King. Ao contrário do que Mara estava dizendo, Dogo não parecia muito interessado. Ele gostava da mãe, mas era muito rude com o pai. Claro, ele poderia se vingar mais tarde se eu dissesse isso em voz alta. Então engolisse essas palavras. Não. Cachorro, me escute. Você precisa ser mais legal com seu pai. Mari começou a pregar como uma mãe de verdade que estava repreendendo seu filho. Ela definitivamente era bastante abundante com a maternidade. Sim. Ah, quero dizer a personalidade dela, é claro. Ah, e você conhece aquela coisa da Guilda dos Guardiões?
Vou solicitar isso em breve, disse Mari. Já? Em breve chegará a hora da colheita. Com todos os feriados chegando, precisamos fazer isso agora ou todos estarão ocupados descansando em casa. Ah, tio, você está certo. Obrigado. Corim, você é o mestre da guilda. E eu sou o deputado. E o resto? Os guardiões eram essencialmente um grupo fixo dos membros principais que se deslocariam comigo para fora para assuntos externos. Nem todos seriam combatentes e haveria alguns que me ajudariam de várias maneiras. Eu já tinha recebido várias confirmações e adquirido os 3 membros principais, então provavelmente estava tudo bem se eu dissesse seus nomes a Mari. Primeiro, Alicia Arden é HNNN. Eu sabia disso. Ela. Bem, acho que não há como evitar. Irene Claire. Ah, tio. Uma fêmea? Sim. Ela é uma senhora bonita que trabalha com inteligência. Entendo bonito. E os próximos serão Ren e Ron. Quem são eles? Eles são irmãos de homens fera-lobo. Ren é uma menina, então certifique-se de verificar Ron quando era menino. Rachadura. Estou pensando em recrutar o El, mas ainda não tenho certeza. Bem, mas estamos perto. Então tenho certeza que ela ajudará na maior parte do tempo. Aquela garota druida. Vocês são muito próximos. Estamos perto o suficiente para brincar e fazer algumas refeições juntos. Rachadura. Por último, o Aham é obrigatória, então não se esqueça de anotá-la. A professora Josepine também permitiu. Assim como aconteceu após o incidente de Mari, parecia que estava bem definido que o Aham estaria sob meus cuidados de agora em diante. Kajiki. Foi então que o som de algo quebrando chegou aos meus ouvidos. Virando-me, notei que a caneta em suas mãos estava agora dividida em 2 pedaços. Por que aquela caneta quebrou? Eu me pergunto. Senhor. Foi estranho que Maria estivesse em silêncio, então falei com ela, mas ela não disse nada por um longo tempo e, em vez disso, caminhou silenciosa e lentamente em minha direção. Seus olhos claros que costumavam brilhar em dourado haviam se tornado vermelhos quando percebi. Provavelmente é porque ela chupou sangue recentemente, certo? Corim. Sênior. Você está tentando me deixar louco. O quê? Depois que meu corpo se recuperou o suficiente para me movimentar, visitei Alicia, que estava no mesmo hospital que eu. A propósito, Dogo estava dirigindo a cadeira de rodas para mim. Ei, pequeno Dogo. Ótimo trabalho ajudando seu pai. Ele virou a cabeça com um movimento rápido. Amigo. Você não está gostando muito disso, está? Tenho certeza que você quer ficar com sua mãe. Que pena que você tenha que ficar com seu pai, mas quer saber. Você tem que ouvir sua mãe. O que você pode fazer, hein? Uau! Depois de aparentemente ler meus pensamentos impuros, Dogo virou furiosamente a cadeira de rodas. São coisas assim que revelam seus sentimentos. Seu garotinho imaturo. Caô. Senhor Dogo. Por favor, não vive no hospital. Uau! Devido à movimentação por todo o campus desde o início do semestre, todos pareciam cientes de como Dogo era um cachorro um pouco especial. Ele estava sempre fazendo tarefas para sua mãe, então isso não era nada estranho. Hugo. O que você está fazendo? Alicia parecia ter ouvido a confusão de dentro de seu quarto e perguntou isso assim que entramos no quarto. Estamos aqui para uma visita. Você está se sentindo bem? Hugo. Eu pareço bem? Deitada na cama com bandagens enroladas em todo o corpo, ela moveu levemente o queixo para ficar de frente para nós. Deixando Dogo para trás, sentei-me na cadeira colocada ao lado da cama. Uau, você parece uma múmia. Hugo. De quem você acha que é a culpa? Obrigado. NN. Bem, de nada, eu acho. Como ela teve que dar dezenas de passos pelo domínio só para me salvar, todo o seu corpo estava em frangalhos. Seus ossos estavam juntos novamente graças ao elixir feito por Mari, mas aparentemente ela ainda precisava descansar por pelo menos 2 semanas nas melhores instalações médicas. Faltava apenas cerca de uma semana para o festival, então ela provavelmente nem conseguiria chegar à fogueira de encerramento. Provavelmente irei embora em breve, mas acho que você precisa ficar hospitalizado um pouco mais. Ing. Eu queria ir para a fogueira. Você pode esperar até o banquete de inverno. Mas isso é diferente disso. Ela estava certa. Além disso, embora eu tenha experimentado isso várias vezes na última iteração,
Esse foi o primeiro de Alicia e me senti um pouco culpado, considerando como ela estava nesse estado por minha causa. Vou comprar para você um vestido Guesquiere para o banquete de inverno. Realmente? Você quer dizer aquela marca super cara? Diga-me mais alguma coisa que você precisar. Esse opa que está cheio de dinheiro agora você não é um opa. Temos a mesma idade, ok? Oh, certo. E o seu hotel? Você ganhou muito. Temos o suficiente para comprar um vestido para nosso estimado investidor. Ah, eu vou ficar rico agora também? Você pode encher uma banheira com moedas de ouro. Ok, talvez não, mas você provavelmente pode enchê-los com moedas de prata. Uau! E batiu. Nós, que éramos pequeno burgueses até ontem, dançamos apesar de termos bandagens por todo o corpo. Flexível. Flexível. Somos ricos, tio. Discutir o que comprar com Alicia foi um assunto muito divertido. Uau! Foi então que Dogo tirou uma nota de seu casaco peludo. O nome da loja era Pupicoat Manufacturing Salon, ou algo parecido. Eu sinto que havia uma moeda de ouro branco escrita na nota, mas provavelmente era eu vendo coisas, certo? Ela acabou machucando Corin. Ela estava perto de machucar um monte de gente novamente, como da última vez. Depois desse incidente, Warren passou os dias seguintes olhando fixamente para a parede branca de sua cama. Suas memórias daquela época ainda eram vívidas. Apesar de ter seus membros esmagados e destruídos por causa dela, ele não a culpou e em vez disso estendeu a mão para acalmar sua mente. Eu disse que vou te ajudar. Até que você possa tomar uma decisão por si mesmo. Suas palavras tocaram sua alma. Ele disse a Ue que o importante não era a natureza do nascimento, mas suas escolhas. Ele disse a ela que como ela nasceu não importava. Ela imaginou. Como ele poderia dizer uma coisa dessas? Todo mundo estava com medo de Ue. Eles desconfiaram de Ue e condenaram. Gritando com Ue que ela era um monstro que não deveria ter nascido, eles atiraram pedras nela. Corin. Era diferente. Ele a chamou de criança e disse que iria ajudá-la. Por que ele fez isso? Ela costumava odiar este mundo. Ela odiava Han, que costumava ter uma felicidade que nunca pertenceu a ela, e o mundo estava cheio de pessoas que queriam usá-la para atender às suas necessidades. Todos o mundo odiavam e era por isso que ela também os odiava, e ainda assim. Força era o único valor que ela costumava ter. Usar a força como desculpa era a única maneira pela qual ela poderia se justificar por afastar o dono original do corpo para assumir o controle dele. Era por isso que ela não queria mostrar a ninguém o seu lado fraco. Ela não pediu ajuda a ninguém. Posso te ajudar. Sua bondade machucou seu coração. Sua consideração e preocupação perfuraram seu coração como uma lâmina afiada. Corin estava pensando que Ua faria a escolha certa. Porque ele tinha certeza quando nem ela mesma sabia o que deveria fazer. Mesmo que ela não quisesse fazer essa escolha como Ua. Tome uma decisão da qual possa se orgulhar. Para que você não se arrependa. Como ela deveria fazer isso? O que ela teve que fazer? Para tomar uma decisão da qual pudesse se orgulhar. O que devo fazer? O único caminho à sua frente era um penhasco que descia direto. O único futuro que ela podia ver ao dar um passo à frente era cair no abismo. Como ela deveria enfrentar seu próprio pecado. O que você está me dizendo para fazer? Procuraremos caminhos juntos. Eu te odeio, Corin Locke. Você faz meu coração doer o tempo todo. Toque, toque. Foi então. Ao ouvir o som de alguém batendo na janela, ela abriu a cortina e encontrou Corin Lorca acenando com a mão enquanto estava pendurado no parapeito da janela do segundo andar. Desde o seu nascimento, Ua esteve sozinha o tempo todo. Relacionamentos enganosos sempre foram quebrados em um instante e ela foi usada o tempo todo. Foi por isso que ela não permitiu que as pessoas entrassem em seus limites até agora, mas... Corin Lorca estava cruzando as cercas como se elas não fossem nada, enquanto estendia as mãos para ela. Houve uma breve discussão, mas Zohan me deixou entrar na sala em pouco tempo. Você se recuperou. Essa foi a primeira coisa que ela disse do nada. Foi uma declaração fria, mas percebi que ela estava muito preocupada com meu bem-estar. Você estava preocupado? Não. Oh, agora eu poderia dizer, embora um pouco. Embora Zohan raramente mostrasse qualquer expressão em seu rosto, foi exatamente por causa disso que pude perceber sua emoção com base nas pequenas mudanças em sua expressão. Como você tem? Se apresse.
Há uma maneira de mudar para Han, certo? Faça isso rápido. O Han me apressou como se quisesse acabar logo com isso. Mesmo assim, ela realmente poderia desaparecer se Han não pudesse aceitar sua existência e a rejeitasse. Ela desistiu? Não, provavelmente não foi isso. É só que essa criança tomou uma decisão. Ela deve ter decidido não fugir mais da responsabilidade de suas escolhas. Que boa garota. Acariciei seu cabelo. Normalmente, ela teria afastado minha mão, mas obedientemente me deixou acariciar seus cabelos e fechou os olhos como se este fosse seu último momento. Ela parecia determinada. Então. Espere. Foi então. O Han de repente segurou minha mão e mexeu os dedos enquanto hesitantemente procurava por palavras. O que está errado? Peixe. Eu quero peixe. O último apego que a impediu depois que ela se resolveu foi meu prato de peixe cozido. Livre-se dos ossos, por favor. Voltei depois de cozinhar uma cavala na cozinha. Calmamente, o Han esperou que eu desossasse o peixe e lentamente o colocasse em sua boca. Ela adorava peixe, então costumava mastigá-los de uma só vez, mas desta vez ela os consumia lentamente, como se quisesse ganhar um pouco mais de tempo. Era natural que ela ficasse ansiosa. Era normal ela ficar com medo. Não havia garantia de que ela seria capaz de recuperar o controle sobre seu corpo depois de mudar de dono uma vez. Apesar de se resolver, a criança ainda estava muito assustada. Embora demorasse muito para fazer uma única refeição, esperei pacientemente por ela de qualquer maneira. Terminei. Deixe-me lavar a louça primeiro. Depois de limpar tudo, fomos para o quintal. Começar. O Han se decidiu e olhou para mim com um par de olhos compostos. No entanto, ela ainda não conseguia esconder a tensão em seu rosto. Coisas assim a faziam parecer muito fofa. Ficar parado. Peguei a lança de prata que carregava nas costas enquanto ela me observava enquanto piscava vagamente os olhos. Que? Ela murmurou enquanto olhava para a gema de aparência feroz que estava presa na lança. Orbe do ceifador. O ataque sempre atingirá o alvo. Separar a carne da alma. O ataque ignora a defesa. Foi a capacidade de coleta de almas com 100% de precisão do Green Reaper que só existia como conceito. É claro que a eficácia seria bastante reduzida quando usada por um humano, mas seria infinitamente diferente quando fosse eu quem a usasse. Eu não percebo espíritos. Por causa das regras absolutas do preceito, assim que eu usasse o poder deste orbe que contava como um ataque espiritual, a precisão seria multiplicada negativamente por uma quantidade infinita. Como resultado, tornar-se uma lança que nunca pousava e não poderia matar pessoas. Mas há um problema. Tirei do bolso uma pedra azul que parecia uma joia. Era uma pedra de mana esculpida por um ferreiro de primeira linha no tamanho perfeito. Essa foi uma das Mana Stones que comprei a granel no festival, que depois foi polida por Fergus. O que é isso? É uma Mana Stone defeituosa usada no festival. Quando eu levar isso para o orbe, Sururuk. A Mana Stone foi então absorvida pelo orbe. Estritamente falando, estava mais perto da pedra de mana que se enterrava no orbe do ceifador. Agora, vamos pensar nisso mais uma vez. Adicionar manas Manastones defeituosas para uso em festival fez com que elas explodissem devido à sobrecarga. No jogo, o alcance da explosão diminuiu com uma classificação de precisão mais alta para facilitar a conclusão do minijogo, e uma precisão menor aumentou o alcance da explosão. Não importa quão baixa fosse a sua classificação de precisão no sistema, o limite máximo de alcance era de 100 metros. Era uma habilidade AoE decente que era frequentemente usada no jogo. Agora, o que aconteceria se a Mana Stone fosse absorvida pelo orbe do Green Reaper, quando ele tem as mesmas regras do segundo preceito aplicadas a ele? Assistir. Vou fazer algumas coisas mágicas. Pulando na árvore do quintal, pousei em um de seus galhos. A explosão de mana não atravessaria a parede e também não alcançaria o céu, então ficar aqui deveria me manter fora do alcance. Eu vou jogar. Seja por causa de sua confiança em seu corpo vara inquebrável ou em mim, ela nem piscou os olhos depois que joguei a lança nela. A lança que viajava direto para o Han de repente mudou de direção no ar e pousou no chão. Foi um fenômeno estranho que não obedeceu às leis originais da física, mas não foi o fim. Estrondo. A Mana Stone absorvida pelo orbe do Green Reaper levou a uma pequena explosão que dispersou a mana dentro dela. Em um piscar de olhos,
O quintal foi preenchido com a mana do Grim Reaper. Sim, foi isso. Ah! Após um único gemido, o Ahn imediatamente caiu no chão. Foi simples. O orbe do Grim Reaper era aquele que tinha como alvo a alma. Depois de absorver aquela característica específica do orbe, a pedra de mana explodiu e aplicou o poder do Grim Reaper em Ahn, que estava dentro do alcance da explosão. Um pequeno truque que as pessoas descobriram ao brincar com esses itens de nicho. Anúncios por PubFuture. Quando usado por um humano, o orbe do ceifador não era uma arma forte, mas quando combinado com essas manastones defeituosas usadas em festivais, eles eram surpreendentemente bastante eficazes. Foi eficaz a tal ponto que eles puderam me fazer indiretamente ter um impacto sobre os espíritos, apesar da minha incapacidade de afetá-los devido ao meu preceito. Estritamente falando, não fui eu quem tocou a alma de Ahn e foi a pedra de mana explodida, então eu não estava indo contra a restrição. Eu iria usá-lo dentro da formação de extermínio do mal, se necessário, mas... Foi uma pena não poder usá-lo lá, mas ainda assim estava tudo bem, já que pude usá-lo aqui. Ahn. Eu só usei um pouco de mana dessa vez. Como você está se sentindo? Você está bem? HMM. Ela abriu os olhos. Depois de espremer os olhos e olhar ao redor com olhos desfocados, ela se virou para mim e abriu a boca. Olá, opa. Ahn, ou melhor, Han disse com um sorriso brilhante e refrescante no rosto. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 84, Reunião de Irmãs, 2. Ela era como uma orquídea elegante florescendo com uma luz brilhante. A atmosfera ao seu redor dava a sensação de que ela era tão frágil que um toque acidental poderia quebrá-la. Definitivamente era o mesmo rosto e corpo de antes. A única diferença era provavelmente que seus olhos vermelhos e a parte interna de seu cabelo ficassem azuis. De alguma forma, isso foi suficiente para mudar completamente a atmosfera dela, o que foi muito intrigante. Olá, opa! Excepcional. Naquele momento, meu medidor de camada com RAM atingiu o máximo. Finalmente, fui chamado de opa. Alguém me chamou de opa em vez de tio. Um opa, irmão mais velho, é usado por mulheres para com seu irmão mais velho ou um amigo mais velho de maneira amigável, geralmente até cerca de 30 anos, enquanto tio, ajusi, é usado para homens mais velhos a 30 mais. É considerado rude referir-se a um jovem assim. Você realmente gosta de ouvir isso, não é? Muitas vezes me dizem que pareço velho. Eu imaginei, porque parecia que você queria que eu te chamasse de opa o tempo todo. Anúncios por PubFuture. Então ela estava realmente assistindo tudo isso, hein? De volta ao jogo, Han se juntou ao grupo quando o jogador decidiu salvar Han. Em determinado momento da história, o jogador ouvia dela que ela vinha acompanhando todas as ações de Ua nos últimos 3 anos. Mas no jogo ela não falou sobre seus sentimentos por Ua, que acabou sendo erradicada após não conseguir ascender até o. E também não conseguiu ouvir isso na última iteração porque foi Han quem estava naquela época. Então esta foi a única chance de eu ouvir seus pensamentos. Você não fica ressentido com ela ou algo assim? Ressentir? Porque seu corpo foi levado por 3 anos, certo? Eu queria que os dois resolvessem seu relacionamento. Tanto Ua quanto Han eram crianças boas e gentis, então não pude deixar de esperar pela felicidade deles. Mas é claro que cabia a Han decidir se ela perdoaria Ua ou não. No começo eu não gostei dela. Às vezes eu gritei com ela, dizendo para devolver meu corpo, disse ela. Ela então falou sobre a época em que sua voz não alcançava ninguém e como tudo o que ela conseguia fazer era observar outra pessoa controlando seu corpo. Eu não consegui nem imaginar o quão frustrante e doloroso isso teria sido. Minha voz nunca chegou a Ua. Às vezes ela falava sozinha, mas isso nunca foi uma resposta ao que eu disse. Aquele sentimento de culpa que fez Ua ouvir vozes em sua cabeça provavelmente foi uma prova de quão bem-humorada ela era. Você já viu alguém que está sempre ansioso? Ua fica assustado com coisas que não consegue ver e fica assustado com coisas que não consegue ouvir. Han explicou que ela começou a achá-la simpática e lamentável com o tempo. Mesmo tendo seu corpo roubado por ela, Han começou a ter empatia e entendê-la. É por isso que eu não a odeio mais. Ua até decidiu devolver o corpo para mim. Olhando para as flores desabrochando no quintal, ela pulou e dançou girando. Esta é a primeira vez na minha vida que estou andando e correndo assim. Eu estava deitado na cama o tempo todo. Constituição do Yin do gelo.
Ela tinha uma doença em que não conseguia equilibrar o yin e o yang dentro de seu corpo, o que a fazia ter uma abundância esmagadora de yin. Assim. E isto. Pulando no mesmo lugar, ela abriu os braços e pulou. Essas eram coisas tão normais para a maioria das pessoas, mas era a primeira vez que essa garota as vivenciava. É definitivamente graças a Ua que posso me mover assim, porque ela está usando a energia yin acumulada em meu corpo. É por isso que decidi olhar para o lado positivo das coisas. Isso é impressionante. Tive muito tempo para pensar nesses 3 anos, sabe? E Corinhopa. Em parte é graças a você também, sabe? Ao passar o crédito para mim, ela pulou e abriu a boca. Você deu a ela uma escolha. Você não queria que Ua desaparecesse. Você queria que ela procurasse maneiras de viver comigo, certo? Sim. Eu sinto que vocês podem viver em uma simbiótica. Quer dizer, seja lá o que for, acho que vocês podem viver juntos. E é isso que espero também. É porque você não quer que Ua seja infeliz? Esse foi provavelmente um dos motivos. Eu falhei de várias maneiras na última iteração. Havia muitas coisas que eu não podia fazer, e entre elas estava Ua. Olhando para trás, eu talvez pudesse dar várias desculpas para explicar por que falhei em tudo o que fiz, mas isso não mudaria o fato de que eu ainda tinha fracassado. Foi por isso que eu queria ter sucesso desta vez. Você se lembra do que eu disse para Ua? Como você tem que dar o seu melhor em tudo. Eu faço. Ua até anotou isso em um caderno, sabe? Isso é muito comovente, na verdade. Dê o seu melhor, aprenda a ser atencioso, a emocionar outras pessoas. Amadurecer é mudar o mundo. Foi o que ouvi do meu mestre. Para mim, a razão inicial é que não quero perder as coisas que estão diante de mim e estou tentando não ignorá-las, mesmo que sejam apenas pequenas fontes de infortúnio. Da última vez, foi porque perdi muitos deles, mesmo sem perceber que os havia perdido. Então, desta vez, eu queria ter certeza de que não sentiria falta deles. Então tudo o que fiz foi tentar pegar vocês. Vocês estavam na chuva, então eu só estava apoiando vocês um pouco. Mas e se você se ocupar desse processo? Você se machucou muito quando estava nos ajudando, certo? Bem, nesse caso, vocês podem me ajudar. Mari, Alicia e Wahan. Nenhum deles foi pior do que eu. Eles eram todos pessoas incríveis, inteligentes, legais e capazes. Eu confio em você. Se eu estiver ocupado, você e as outras pessoas provavelmente me ajudarão. Junto. Assim como Mari e Alicia fizeram, eu não tinha dúvidas de que o Wahan também me ajudaria. Porque a boa vontade tinha uma natureza contagiosa. A bondade tinha o poder de criar uma reação em cadeia. Você pode me ajudar um pouco. É um pouco difícil para mim fazer isso sozinho. Isso é algo sobre o qual você teria que conversar com Ua, disse Han. Ela estava praticamente a perdoando e permitindo que Ua compartilhasse o corpo com ela. Mesmo que Ua tenha roubado seu corpo por 3 anos, essa garota ainda estava segurando Ua debaixo dos braços. Muito maduro, não é? Eu parei de envelhecer depois dos 14 anos, mas Ua tem 3 anos, certo? Há muito tempo que desejo ter uma irmã mais nova. Tecnicamente, ela não estava errada, mas uma irmã compartilhando um corpo, hein? A propósito, se eu estiver em perigo, você virá em meu auxílio daquela maneira incrível como fez da última vez, Corinhopa. A qualquer momento. Ligue-me sempre que precisar de ajuda. Eu sabia que você diria isso. Você é tão legal. Han deu um passo mais perto de mim. Depois de abaixar a cabeça, ela me ligou com um sussurro. Corinhopa. Sim. Eu gosto de peixe. Ao ouvir aquela mudança repentina de assunto, eu estava inclinando a cabeça quando Han levantou ligeiramente a cabeça para olhar para mim. Veja, Ua e eu temos os mesmos gostos. Seja comida, música, livros. Realmente. Isso é bom. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo sem dizer nada, ela aproximou o rosto dos meus ouvidos e sussurrou baixinho. E homens? Ela então deu um sorriso astuto. Hein? Se você se tornar meu marido, opa, isso significa que você pode legalmente ter 2 esposas, sabe? Não, espere. O que há de errado com ela? O que há com esse apelo direto? Ah, as crianças são assim hoje em dia. Sou um velho que não consegue seguir a tendência. Sim,
Você não pode provocar os mais velhos assim. Eu não estou brincando. Ela riu enquanto cobria a boca com a mão. Isso foi ruim para o coração. Enquanto eu estava ali congelada, Han colocou seus braços brancos e grossos em volta do meu pescoço e ficou na ponta dos pés para sussurrar em meus ouvidos. Na minha cidade natal, há muitas pessoas que ficam noivas e se casam na minha idade. Erguendo os cantos dos lábios, ela deu um sorriso encantador que continha uma estranha sugestão de maturidade. Obrigado, opa. Chu então, Han deu um chu audível nas minhas bochechas. Esse tipo de opa com um relacionamento um pouco diferente em mente não era o que eu estava tentando ouvir. Você vê. Quando se trata de relacionamentos, não é tão simples. Além disso, se você vai morar com Ua, você também tem que pedir a opinião dela. Acho que Ua já está. Foi então. Mesmo que não houvesse nenhum som, parecia que houve um clique repentino. Corrido? Você. Parecia que Ua estava novamente no controle do corpo. Tanto os olhos quanto a parte interna do cabelo voltaram a ficar ruivos. Não. Entenda mal. Ela estava apenas balbuciando bobagens. Ok. Foi uma mudança bastante fácil, não foi? Então. Você acha que tudo correu bem? Fique quieto. Não, espere. Eu não estava dizendo isso para você. Então essa é aquela famosa conversa com o eu interior que os adolescentes podem fazer, né? Por um tempo, o Han continuou dizendo, não é isso. Você está errado. Fique quieto. Porque você é a irmã mais velha. E lutou com seu eu interior. Só depois que ela terminou um pouco ela voltou seu olhar para mim. Você teve uma boa conversa com sua irmã mais velha? Por quê? Ela tem 14 anos e você tem 3. Então você é o mais novo lá. Tenho 17 anos. Não, mas faz apenas 3 anos desde que você. Tenho 17 anos. O bebê de 3 anos afirmava que tinha 17 anos. Bem, acho que não tinha o direito de dizer nada porque também estava me considerando com 30 anos. Por que você ainda está aqui? Eu respondi. Você tem muito tempo livre. Você deveria ir. Para onde eu iria? Apesar de não ter para onde ir, fui praticamente expulso do dormitório. Para jantar. Encontro às 7. No lugar de costume. Claro. Ela se virou e voltou para o prédio sem dizer nada. O custo do jantar provavelmente seria por conta dela, certo? Esta foi provavelmente a maneira de Warren pedir desculpas. Pedindo desculpas com comida. Ela ainda era uma criança. E homens. Certo? Puta merda. O capitão dos carregadores da Cruz da Velha Fé, Laurent Sarkozy, engoliu o seu palavrão, o que era impróprio para um clérigo como ele. Desde seu nascimento, ele foi criado como membro das operações secretas da Velha Fé, matando pagãos e guiando os traidores chamados de Nova Fé pelo caminho correto. Sua etiqueta naturalmente piorou. A quantidade de mão de obra e dinheiro investidos por Sherwin para este festival não foi pequena. Contrabandear artigos extremamente raros, adicionar pessoas para incitar críticas contra a garota demoníaca e até mesmo fazer um movimento extremamente politicamente radical para guiar a garota demoníaca para os pagãos do leste. Tudo isso fazia parte do grande investimento que fizeram. No entanto, o resultado foi um fracasso total. Kang Hyun foi preso, e até mesmo seu plano de tornar o Han inimigo de todo o continente após sua ascensão, a fim de criar uma percepção pública negativa dos protestantes, que falavam em abraçar os demi-humanos, falhou. Em primeiro lugar, quem instalou as restrições àquela menina demoníaca foi a santa dos protestantes, a primeira princesa. Se o Han tivesse enlouquecido, as pessoas falariam em pedir à primeira princesa que assumisse a responsabilidade, o que apoiaria a segunda princesa, que tinha os mesmos objetivos de Sherwin em mente. E, no entanto, tudo isso desmoronou, tudo porque aqueles pagãos estúpidos do Oriente fizeram coisas como idiotas. Vocês se tornarão nossos mártires nunca esquecidos. Os meus irmãos. Foi o que disse Renault Lusignan depois de reunir todos os membros dos carregadores da cruz que se infiltraram na cidade. Através de sua coragem, você mostrará o que é verdadeira fé aos traidores protestantes. Cada respiração dessa coisa perversa ameaça a nossa fé e a paz do nosso continente. Através do seu sangue e carne, você estará criando uma base tão firme quanto uma rocha. Em outras palavras, ele estava dizendo a eles para atacarem o Han e provarem o quão perigosa e violenta ela era,
derramando seu sangue e carne. O presidente Eril-Khazar de Merkava e a primeira princesa do reino de El-Hat, que era ao mesmo tempo a santa de Zeon, trabalharam em cooperação para impor uma restrição à Yaxa Celestial e admiti-la na academia. Isso estava alinhado com a postura da nova fé de ter uma harmonia social com os demi-humanos, mas o medo e a cautela contra os demônios ainda eram muito proeminentes neste mundo. Levar um demi-humano para a academia, apesar da percepção social negativa do continente, foi definitivamente uma jogada arriscada. O que aconteceria se espalhasse a notícia de como Han havia massacrado mais de 100 pessoas? Se ela estava agindo em legítima defesa ou não, não importava. O importante é que um demi-humano matou pessoas brutalmente. Contanto que pudessem espalhar notícias notórias sobre a nova fé, um esquadrão secreto da antiga fé era um preço barato a pagar. Além disso, os carregadores da cruz eram uma organização secreta composta por pessoas não identificáveis. Depois de todos terem morrido, alguns poderiam perceber a sua ligação com a antiga fé, mas não havia forma de provar isso ao público. Mas tudo isso só funcionaria se todos os membros dos carregadores da cruz morressem. Para evitar serem torturados, eles ainda tiveram que cometer suicídio com um veneno oculto se de alguma forma evitassem a morte inicialmente. Porra! E o capitão dos carregadores da cruz, Laurent Sarkozy, era um pouco velho para trilhar o caminho de um mártir. Irmãos, seus nomes ficarão para sempre gravados nos arquivos dos templários como mártires honrados. Laurent não estava interessado em gravar seu nome ou algo assim. Você teve que morrer a pior das mortes para ter seu nome escrito ali, não foi? Esse foi um arquivo de nomes que os velhos leram ao longo de um vinho centenário, enquanto relembravam os jovens fanáticos que forçaram a morte. A parte mais nojenta foi como Laurent não conseguiu nem recusar o pedido. Ele cresceu como parte da organização secreta e sabia o que não fazer melhor do que ninguém. Mesmo que ele fugisse depois de ignorar o comando, ele só seria assassinado por uma organização diferente e teria uma morte pior. No final, ele não teve escolha senão atacar a morte como os chamados mártires. Porra! Foi no meio da noite, com sombras subindo pelos prédios, quando um bando de pessoas com motivos impuros apareceu nos campos vazios da Academia Merkava. Eles surgiram do subsolo, escavado próximo a um conjunto falso de lojas de propriedade da velha fé. Através do antigo buraco, que eles cavaram para um dia atacar as instalações de ensino de cavaleiros e magos que haviam caído fora da influência da religião, os 100 homens liderados por Laurent se infiltraram na academia e seguiram para o seu destino. Estamos todos aqui, capitão. Ao ouvir as palavras de seu vice-capitão, Laurent olhou para seus homens que usavam túnicas pretas cobrindo o rosto. Eles eram os jovens fanáticos que poderiam sacrificar suas vidas a qualquer momento por sua fé, e vê-los o fez se perguntar se era assim que ele era em sua juventude. Tire suas espadas sagradas. Ele disse enquanto cada um dos 100 chargers tirava uma adaga de suas roupas. Aquelas adagas, que eram bastante surradas para espadas sagradas, eram pintadas na escuridão e emitiam uma aura maligna de uma adaga amaldiçoada. Na verdade, o método de fabricação desses itens amaldiçoados que a antiga fé colocou em suas mãos depois de lidar com os feiticeiros perversos centenas de anos atrás, foi reformulado como a habilidade secreta de Shiruen após a caça às bruxas e a revolução religiosa. Continha uma maldição de aberração mental. Mesmo sendo uma maldição de baixo grau que não era muito eficaz por si só, foi uma maldição que se amplificou depois de ser usada várias vezes. Uma greve por pessoa. Vamos esfaquear com essas adagas. Vamos embora. Bem quando Laurent estava prestes a liderar os fanáticos que estavam prontos para se sacrificar. Não acho que este seja um bom momento para uma caminhada. Uma voz ousada de uma pessoa diferente ecoou e parou. Laurent imediatamente levantou a cabeça e se virou para o lugar de onde vinha a voz. Na cobertura de um prédio próximo ao seu destino, o dormitório especial, a cerca de 40 metros acima do nível do solo. É hora de dormir, então deixe-os descansar. Eles estão cansados de todo o festival e outras coisas. Uma fera selvagem vestindo o manto das trevas estava olhando para eles. Ele estava sorrindo, mas a crueldade de seus olhos não podia ser escondida e a densa intenção de matar e a aura violenta e opressiva de uma fera carnívora o suprimiam. Mesmo que seu tom de voz fosse muito indiferente, como de alguém que conhece um velho amigo, seus olhos ardiam como se ele fosse rasgá-los em pedaços. Aceite sua perda.
O que você está fazendo agora é emboscar o vencedor após a cerimônia de vitória. Não é elegante nem louvável. Na verdade, é isso que os ratos fariam. Desgraçado. Apesar da natureza da ação em si, os fanáticos tinham orgulho de si mesmos por terem feito isso, por isso ficaram furiosos com o comentário dele, mas nenhum deles deu um passo à frente. Todos perceberam instintivamente que lutar contra aquele homem aqui não era uma opção. Sem carregadores da cruz, hein? Se você realmente quisesse apostar tudo, deveria ter trazido os cavaleiros templários também. Ele imediatamente viu através deles. Mais importante ainda, como ele sabia que eles iriam se infiltrar esta noite em segredo. Uma lança veio voando de algum lugar e pousou na mão do homem enquanto a lança prateada brilhava friamente sob o luar. Os carregadores estremeceram ao ver uma arma de 2 metros de comprimento aparecer de repente do nada. Ataque! Apesar de perceber que parecia um vilão de terceira categoria, a Renault ainda gritou isso em voz alta. Até o homem que estava no telhado parecia ter atendido ao seu chamado. Depois de pular do prédio como um saltador em altura, ele puxou sua lança para trás com a lua atrás dele. O lanceiro voando no céu puxou a mão direita para trás quando as dimensões começaram a rachar em torno de sua lança. Orbe do ceifador. Sua mana foi ativada e reuniu o mana demoníaco do submundo através do orbe enquanto o lanceiro lançava com força. Quang. O dardo atingiu e Laurent presumiu que a lança iria perfurar um deles. Havia uma centena deles lá e alguém seria atingido por isso. Mas o que viria depois disso era mais importante. Depois de pousar no chão sem sua lança, o lanceiro indefeso seria definitivamente esfaqueado várias vezes com as adagas amaldiçoadas. A lança prateada voou para baixo em um ângulo reto. Era algo que definitivamente tiraria a vida de um de seus homens. De repente, ele girou no ar. A lança de repente começou a torcer e quebrar em um ângulo inacreditável para uma arma arremessada, enquanto ela caía direto no chão. Caramba! 0 vítimas. Ele deve ser incrivelmente azarado ou algo assim para não atingir ninguém com 100 homens agrupados em um só lugar. Mas independentemente disso, a lança acabou no chão sem atingir ninguém. Zombarias ecoaram de todos os lugares. Vendo a reviravolta absurda e infeliz dos acontecimentos para o lanceiro, os carregadores da cruz zombaram dele com desprezo. Seu idiota! Onde você acha que está jogando isso? Estrondo. Foi então. Uma camada disforme de mana explodiu com a lança no centro e viajou mais rápido do que eles podiam perceber. Quando Laurent entrou em contato com aquela explosão de mana, Kung, seu coração caiu 1 centímetro. Parecia que sua alma havia sido dilacerada por aquela explosão de mana. Foi um ataque desbloqueável que nem lhes deu tempo para responder, mas de alguma forma, Laurent permaneceu de pé. Como um veterano com inúmeras experiências e como a única pessoa dos carregadores da cruz que estava no nível de um cavaleiro, ele conseguiu resistir à sensação de sua alma sendo cortada em pedaços. Laurent ficou chocado depois de olhar em volta. Nenhum único homem estava atrás dele. Em apenas um movimento, 100 deles foram neutralizados. Magia. Desmaiando por não cavaleiros, hein? Na verdade, isso não é tão ruim. Caramba! A lança desceu como uma massa. Laurent rapidamente bloqueou o ataque, mas a turbulenta aura negra da lança o suprimiu. Foi ativação simultânea de Shurei da lança demoníaca das trevas. A força por trás do ataque foi tão imensa que Laurent caiu apesar de bloquear o ataque com sucesso. Ele estava ofegante com as costas parecendo estar sendo esmagado quando um homem se mudou e zombou como um amigo de longa data. O que está errado? Tente um pouco mais. Prossiga. Você consegue. De repente, ele pisoteou o rosto com as botas. Junto com um baque ensurdecedor, o chão se abriu. Eu terminei com eles. Depois de chutar Laurent com tanta força que seu rosto poderia ter se amassado por dentro, o homem, Corin Locke, se virou e se reuniu. Em resposta, Lady Josephine caminhou lentamente em sua direção. Eu poderia ter lidado com eles sozinhos. Havia algo que eu queria testar, respondi. Você quer dizer aquela habilidade então? É ótimo para lidar com os fracos, certo? Anúncios por PubFuture. De qualquer forma, obrigado pelo seu trabalho, mesmo quando você ainda não está totalmente recuperado. Vamos prendê-los agora.
Os seguranças da academia apareceram de repente da escuridão ao redor e vieram amarrar os inconscientes carregadores da cruz. Oh, certo. Eles têm uma cápsula de veneno em vez dos dentes posteriores direitos para o suicídio. Então, por favor, livre-se deles. Havia muitas coisas que Josephine queria perguntar a ele, desde como ele sabia sobre o buraco que a antiga fé havia cavado há mais de 100 anos, até o motivo pelo qual ele pediu que ela observasse a antiga fé. Por enquanto, ela apenas decidiu se contentar com o fato do menino ser seu aliado e proceder à prisão do inconsciente Laurent. A lua começou a se pôr no horizonte. A noite estava chegando ao fim e o calor interminável do festival estava prestes a aumentar novamente. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.